A paz do Senhor, irmãos. Amém. Por gentileza, podem tomar o vosso assento. Eu quero nesta noite estar agradecendo a Deus em primeiro lugar, porque Ele é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Se não fosse por Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Então louvo a Deus por me dar o privilégio de mais uma vez me tornar esta casa como ministrante da palavra de Deus. A Ele nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também quero agradecer ao pastor Daniel. Deus abençoe grandemente sua vida, ministério, família e o rebanho que o Senhor tem dado para que Ele possa cuidar para o Senhor. A liderança da escola dominical, Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado pelo convite, do intermédio do Cleiton, né? Cleiton, Deus abençoe. Nós o conhecemos já faz um tempinho já, né? Estou sabendo que vai ser vovô. Olha, coisa, né? Que bênção. Deus abençoe, Cleiton. Quero também louvar a Deus pela vida do presbítero irmão Sidney, amigo que Deus nos deu ali em Taboão da Serra, que nos acompanha, e a vida do meu filho, Pedro Henrique. Outra vez que estive aqui, veio a minha filha, né? E hoje veio o meu filho. Deus abençoe o Pedro no nome de Jesus. Queridos, nós vamos para a palavra de Deus. Então você abra a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura do verso escolhido para o tema, que é o versículo de número 32, né? 32. Vocês estão bem, irmãos? Tudo bem? Eu estou achando meio silencioso, isso mesmo? É? Não? Está esperando, né? Aquela expectativa, né? Mas dá glória a Jesus aí, Ele é bom. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Lucas 24 e 32, para nós estarmos iniciando a ministração da palavra de Deus. Na minha Bíblia, que é a Bíblia Ara, que é atualizada, está assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Bom, o texto fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, né? Após aí a crucificação de Cristo, e eles estão voltando para casa no domingo, né? Terceiro dia, domingo, estão voltando para casa, uma aldeia fora de Jerusalém. E no meio do caminho, conversando a respeito de tudo que havia acontecido, tristes e chorosos, né? Que estavam até um tanto preocupados, porque os discípulos estavam todos atemorizados com o que aconteceu. Devido a estarem atemorizados, alguns até de uma certa forma se escondendo em alguns ambientes, com medo também de serem retalhados, né? Serem presos, por serem seguidores do Senhor Jesus. E esses dois discípulos estão voltando para casa, no caminho de Emaús, e aí vocês sabem do contexto. Jesus aparece entre eles, acompanha-os pelo caminho, faz aquelas perguntas, porque estavam tristes e chorosos, e um deles se manifesta dizendo: quem é você que está fora de Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? E falando a respeito do que aconteceu, Jesus então começa a explicar-lhes as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, até chegar aos seus dias. Mas os olhos estavam fechados para reconhecerem o Mestre. Até quando chegou em casa, oferecendo ao Senhor ali uma hospitalidade, quando estão à mesa ao partir o pão, e na hora de partir o pão, então vão reconhecer o Senhor. E reconhecendo o Senhor, lembram-se que no meio do caminho, quando eles estavam conversando com o Senhor,
e ouvindo as suas palavras, seu coração ardia, e nesta hora eles vão se lembrar disso. O tema proposto para nós nesta noite, segundo os irmãos nos passaram, é a palavra e o avivamento, o que tem a relação da palavra com o avivamento. E aí eu preciso entender um pouquinho sobre avivamento para poder fazer esta relação da palavra com o avivamento, porque às vezes alguém pode pensar de um pouquinho diferente daquilo que realmente a Bíblia quer expor para nós. Às vezes nós pensamos que um avivamento é só ficar pulando, falando em línguas, profetizando, fazendo aviãozinho em alguns lugares, E as pessoas pensam que avivamento é esse contexto de festa, todo mundo feliz, alegre, todo mundo barulho, muito bem, pastor, barulho. E às vezes as pessoas pensam que isso é um avivamento, e nós, na verdade, o nosso conceito geral, na nossa mentalidade, parece que o avivamento é isso para nós. Então, quando a igreja ela não está muito nesse patamar, então nós entendemos que não é uma igreja avivada, que é uma igreja que está precisando de algo mais aí, está precisando de fogo, está precisando de lenha para queimar. Mas não é bem assim. O avivamento bíblico não é esta festa, este barulho todo, não. O contexto bíblico mostra completamente diferente o avivamento, que nós precisamos compreendê-lo. E para entendermos este avivamento manifestado pela palavra de Deus, então eu vou utilizar outros contextos bíblicos para mostrar para nós que a nossa necessidade de voltarmos à palavra de Deus é muito séria. É muito séria. Se olharmos de uma forma panorâmica geral ao nosso país, ou até de uma forma mundial, hoje nós temos muitos coachings da palavra, mas nós não temos verdadeiros atalaias da palavra de Deus. Hoje o mundo da rede social nos dá um leque grande aí de manifestantes, pregadores da palavra, mas de uma forma coaching, e motivadora, que só pensa na questão pessoal de autoajuda da pessoa, e tratam deste assunto mais emocional do que realmente entrar no coração da pessoa, alimentando-a pela palavra de Deus. Inclusive, uma boa parte deles nem abrem a Bíblia para falar da palavra de Deus, citam somente um versículo ou uma frase, e aí sim vão explanar ou explorar sentimentos humanos, e que todos nós sabemos que nos dizem que nós vivemos, todo mundo tem, todos têm. Mas voltar à verdadeira palavra de Deus é necessário para os nossos dias, é necessário para nós. E pensando nisso, palavra e avivamento, a relação da palavra de Deus com o avivamento para a nossa vida, não tem de onde eu tirar, se não for do contexto da Bíblia Sagrada. Eu sou pregador da palavra de Deus, eu ministro a palavra de Deus, eu não posso buscar em outras fontes para falar sobre o assunto. A fonte tem que ser a palavra de Deus. O salmista já dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com isso ele quer dizer, quem me direciona, quem conduz a minha vida, quem me dá a indicação por onde eu devo caminhar, é a palavra de Deus. É ela que conduz os meus passos na presença de Deus. É ela que conduz a minha vida, ilumina o meu caminho, porque é lâmpada para os meus pés. É ela que me mostra onde eu devo pisar, onde eu posso andar, para não vir tropeçar neste mundo em que nós vivemos. Então nesta noite, se você pensou que veio alguém aqui com uma palavra motivadora de um coaching, desculpe decepcioná-lo, porque eu vim aqui trazer uma iluminação da palavra de Deus para nós nesta noite, e que infelizmente muitos não querem mais ouvir a genuína e verdadeira palavra de Deus. Tanto é
que você percebe-se. Eu vi o irmão falando sobre a escola dominical, um líder aqui falando a questão da frequência de escola dominical. Eu sou dirigente de congregação ali em Taboão da Serra. A minha congregação tem em torno de 150 pessoas. Eu tenho na escola dominical em torno de 80, 85 pessoas na escola dominical, gira em torno de uns 50 a 60%, mas é com dificuldade, porque a igreja poderia estar toda lá, e você vai como pastor saber da vida das pessoas porque não vão para a escola dominical, aí inventam tantas desculpas, né? Inventam tantos afazeres. Isso percebemos que é a falta de fé sobre os nossos dias, causando a falta de desejo pela palavra de Deus. Por que falta de fé? Exatamente por não ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que você percebe que hoje as igrejas, muitos crentes vêm para a igreja, mas cheio de tanta dificuldade para aceitar e obedecer. Não participam do culto de ensino, que eu não sei o dia que é aqui, lá é terça-feira, que é o culto da explanação, quarta, é o culto da explanação da palavra. Não participa do aprendizado da escola dominical, mas vem para os cultos de domingo à noite, que tem um pregador eloquente, que traz uma mensagem motivadora, que vai dar um carro, que vai dar uma casa, que vai dar uma bênção, e aí sai todos emocionados. Mas para enfrentar a semana, segunda-feira, terça-feira e a semana, tem dificuldade. Por quê? Porque só enche no domingo à noite com palavras motivadoras, mas o crente, quando ele quer e deseja a palavra de Deus, ele vem se alimentar dela, terça-feira, quarta-feira e na escola bíblica dominical, porque assim sim ele vai entender o que Deus tem para a sua vida e ilumina os seus caminhos para andar na presença de Deus. Então nesta noite, dê glória a Deus por este trabalho aqui. Alguém pensou em trazer pessoas para falar a palavra de Deus e, em respeito à palavra de Deus, pregá-la como ela é, como ela realmente precisa ser para os nossos corações. E é isso que Deus quer nos últimos dias, que nós voltemos para a sua palavra. Não há um verdadeiro avivamento sem a palavra de Deus, e isso é bíblico, não há. Inclusive a reforma protestante foi voltando-se para a palavra de Deus. A partir de 1517, quando Martinho Lutero, lendo a carta aos Romanos, que ele vai ler: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, e ele é santificado pela fé em Jesus Cristo, justificado pela fé em Jesus Cristo. A partir de Lutero, então, vem uma grande reforma, e um dos grandes colaboradores para esta reforma foi João Calvino, que sistematizou a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, e aí houve um grande avivamento na Europa, mas através de voltar-se para a palavra de Deus. E como isso pode acontecer? A Bíblia vai falar de um profeta que ele pediu ao Senhor um avivamento. Por quê? Porque ele viu a necessidade deste avivamento. Ele vai dizer: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Avivar é o que? É trazer novamente a vida, é tornar mais vivo, é dar brilho àquilo que eu estou fazendo. E quando ele pede ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e a notifica, ele está dizendo: Senhor, faz notório, dá mais brilho, Senhor, ao que o Senhor tem feito por nós, para ver se este povo se lembre de tudo que o Senhor fez por eles. Do que Abacuque estava falando com Deus? Muitas pessoas se enganam aqui, mas Abacuque estava falando para que o Senhor tornasse fazer o povo a lembrar de tudo que ele
teu povo. Então o Senhor vai dizer a Abacuque, e Abacuque então vai orar ao Senhor, e em forma de cântico ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Ouvi o que o Senhor vai fazer com o povo, porque não dão ouvidos à tua voz, não voltaram-se para ti. O que isto significa, queridos irmãos? O povo esqueceu-se do que Deus havia feito por eles, do que o Senhor, nas suas maravilhas, resgatou o povo de Israel, tirando com mão poderosa do Egito, libertando o povo e transportando o povo pelo meio do deserto. Esqueceram-se de todas estas maravilhas e começaram a pecar diante de Deus nas suas injustiças. E Abacuque vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. O povo se esqueceu de ti, mas eu quero te pedir: aviva, ó Senhor, traz novamente a nossa mente o que o Senhor fez por nós. Faz vivo de novo, porque nós nos esquecemos do que tu fizeste, nos esquecemos do que fez por nós. Então nesta noite o verdadeiro avivamento me diz: volta ao foco, volta ao foco. E qual é o foco? É lembrar do que Deus fez por você, do que Deus fez por mim, do que Ele fez por nós, e o preço que Ele pagou para eu e você estar aqui esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dos nossos males hoje, pastor Daniel, é exatamente esquecer-se do que Deus tem feito por nós. Esse é um dos nossos males. Jesus curou. Daqui 2, 3 anos, daqui uns meses, eu já não testemunho mais, não lembro mais. Jesus abriu uma porta de emprego, agora estou trabalhando, e simplesmente o trabalho agora me atrapalha a buscar a presença de Deus. E aí eu começo a me esquecer que foi Deus que me abriu esta porta, porque eu pedi, porque eu queria, eu desejava. Então precisa voltar o foco. E qual é o foco? Saber que é Deus que está no controle de todas as coisas, saber que é Deus que é o Senhor da nossa vida. E eu levantei hoje, você levantou hoje porque Ele permitiu. Você só está aqui esta noite porque Ele te deu graça para estar aqui. Então o foco da tua vida, em primeiro lugar, é o Senhor teu Deus. É a Ele, é a Ele. Ele é primordial para a minha vida e para a sua vida. E Abacuque então lembra-se disso e está dizendo: Senhor, aviva em mim, aviva em nós a tua obra. Tudo que o Senhor fez por nós nos decorrer desses anos, faça-nos lembrar, Senhor. É por isso que nós estamos pecando, porque o povo esqueceu-se do que o Senhor fez. Foi o Senhor que abriu o mar vermelho, foi o Senhor que sustentou por 40 anos no deserto, foi o Senhor que deu água para beber, foi o Senhor que livrou das mãos dos midianitas, livrou dos amonitas, livrou de Jericó. Foi o Senhor que abriu o Jordão, foi o Senhor que fez tudo isso por nós, e nós nos esquecemos. Mas traga isso à tona, faz notório de novo, porque eu quero glorificar o teu nome, eu quero orar, dizer aleluias ao teu nome, eu quero te louvar, Senhor, pelo que tem feito. Passe a memória aí agora e lembra o que Ele fez por ti. Vale a pena estar aqui ou não vale? Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena estar aqui. Aí sai o qualquer, e aí octaras, anamau e Udat Bergedas, no men, que ia o erro, Edlax, aqui foi. Esse é um dos nossos problemas, a dificuldade que nós temos de lembrar do que Deus fez por nós. Só vamos lembrar quando nós necessitamos. Era isso que Abacuque está dizendo: o povo vai perecer, porque Deus disse: o povo vai perecer. Estou levantando um caldeus contra eles.
Aí ele diz: Senhor, nós estamos assim porque nós esquecemos do que o Senhor fez por nós. Aviva em nós, quer dizer, traz a nossa lembrança diariamente o que o Senhor fez por nós. Trazendo para hoje, sabe como que é isso? É você dizer assim: eita, acabei de acordar, o Senhor me sustentou. Cheguei no trabalho, Ele me deu as duas pernas para caminhar. Almocei, jantei, Ele me sustentou. Eu vim para o culto, para louvar e adorar, Ele está aqui comigo. Ah, eu preciso fazer o exame, mas Ele é contigo. Se Ele permitir a enfermidade, dê glória a Ele, porque Ele é contigo. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Ele não te deixa. Falta em nós foco para voltarmos a perceber o que Deus está fazendo entre nós. E quando nós não nos lembramos, nós achamos que Deus não fez nada, que Deus não faz nada. Mas Deus fez, Deus faz e continuará fazendo, porque da igreja dele Ele cuida, de você Ele cuida, de você Ele cuida, de você Ele cuida. Falta-nos amar a palavra de Deus, falta-nos amar a Deus, porque quem ama a Deus ama a sua palavra. Ama a sua palavra. Agora, toda vez que nós vemos o povo avivado de Israel, precisou Deus de uma tal forma cobrá-los. Precisou o Senhor cobrá-los. Infelizmente, irmãos, eu digo infelizmente, porque não precisaria ser assim. Não precisaria ser assim. Para a igreja brasileira se despertar, para você se despertar, então Deus precisa cobrar. Mas isso não era necessário se você colocasse Deus em primeiro lugar, colocasse a obra dele na sua vida como primordial. Mas todas as outras coisas tiram foco da presença de Deus, tiram foco de estar na casa do Senhor. Prefere ir para qualquer outro lugar do que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Não pode ter coisa melhor do que esta na nossa vida, de ouvir a palavra de Deus. Ela não pode ficar em segundo plano. Não pode, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos. Houve um grande avivamento na época do rei Josias. O rei Josias vai governar a nação de Judá com 8 anos de idade. 8 anos de idade ele assume o trono. Uma criança, o que uma criança vai governar? É claro que instruído por alguém, mas ele vai governar com 8 anos de idade. Depois de 57 anos, o povo pecando diante de Deus, por um mau rei que havia, que foi Manassés. E depois de Manassés, que era avô de Josias, o seu pai também seguiu os passos de Manassés. 57 anos o povo pecando diante de Deus. 57 anos sem a palavra de Deus ter primazia. 57 anos sem ouvirem a palavra genuína de Deus. Manassés morreu, seu filho morreu, então o neto, que era Josias, assume. E Josias, aos 16 anos de idade, ele começa a fazer uma pequena reforma em Judá. 16 anos de idade, até que quando chega aos 26 anos de idade, e Uquias, por fazer uma reforma, uns reparos no templo, na casa do Senhor, o sacerdote Uquias encontra o livro da lei. Encontra, olha só, irmãos, aqui você já percebe. Olha quantos anos, 57 anos mais 16 anos de Josias reinando. Quanto tempo a palavra de Deus, o livro da lei, não estava sendo divulgado, promulgado na nação de Judá. E Uquias vai fazer a reforma, encontra o livro da lei. Havia
de Josias, que vai levar o livro e ler para Josias. E Josias agora está com 26 anos de idade. Josias começa a ouvir a leitura do livro, ouvir a leitura da palavra. E segundo alguns estudiosos, este livro era o livro de Deuteronômio, que Moisés havia reescrito a lei do Senhor para passar para a geração que ia entrar na terra de Canaã, onde toda a lei havia sido reescrita no livro de Deuteronômio. E quando estava lendo para Josias ouvindo, só de ouvir a leitura do livro de Deuteronômio, Josias ele rasga as suas vestes diante do Senhor e cai em prantos diante da presença de Deus. Mesmo Josias sendo temente a Deus e feito uma pequena reforma até aquele dia, ele viu que nada ele havia feito mediante a palavra de Deus. Então ele agora passa por todo o reino de Judá, desmanchando todos os altares que havia na terra de Judá, em montanhas, em árvores, em templos, todos os deuses pagãos que havia na nação de Judá, ele queimou ao fogo, porque ele fez uma grande reforma para Deus na terra de Judá. Mas por que, pastor? Porque ele ouviu a verdadeira palavra de Deus, porque ele ouviu a verdadeira e genuína palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia: eu sou o único e verdadeiro Deus, e fora de mim não há outro Deus. Aleluia, 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 aleluia. O que produz a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela produz um estado de conscientização. Ela tem que produzir em nós um estado de conscientização. Como é que se vai produzir um estado de conscientização? Se é só num domingo à noite em que está só pregando aquela palavra, muitas vezes te pensam, só pensam: como é que eu vou reconhecer os meus atos? Como é que eu vou reconhecer as minhas falhas, se não entrar em mim um estado de conscientização? E a palavra de Deus, ela produz isso em nós. Ela produziu em Josias, quando ele rasga as suas vestes, esse estado de conscientização. Ele olhou para ele e diz: não é assim que Deus quer. Não pode ficar desta forma. Não é desta maneira. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos instrui. E aí ele vai fazer menção de Deuteronômio 12, porque Deuteronômio 12, Moisés vai dizer ao povo: o Senhor, o vosso Deus, separará um lugar para vocês adorarem. Não é em qualquer lugar que se adora a Deus, somente numa casa em que ele separar para adoração. Então neste lugar virão adorar ao Senhor. Nenhum lugar alto, nenhum lugar baixo, nenhum pé de árvore, nenhum lugar destes adorarás ao Senhor teu Deus. Mas na casa que ele estabelecer e colocar o seu nome, neste lugar virão adorar ao Senhor. Quando Josias viu a leitura desse texto, ele lembrou que toda Judá, por causa de Manassés seu avô, tinha altares em todos os lugares, e ele passa então destruindo todos estes altares. Josias, ele faz no seu estado de conscientização uma grande reforma espiritual por causa da palavra de Deus, trazendo para mim e para você aqui esta noite: como é que eu vou saber se pecado é pecado, se eu não disser pela palavra que o pecado é pecado, se eu não entrar pela palavra e mostrar a realidade das circunstâncias atuais? A palavra é que me diz que o pecado é pecado e que Deus não aceita o homem no pecado, mas ele dá condição dele ser liberto e ter uma vida eterna. Aleluia! Ah, pastor, mas é um trabalho de escola dominical, o senhor devia ser mais maneiro. Irmão, eu até
me desculpe, mas eu até tentei. Eu passei o dia todo hoje orando e lendo Bíblia e pedindo misericórdia. Porque eu vejo, desculpa eu dizer, mas eu vejo os nossos dias como os dias de Josias. Nós precisamos ouvir a palavra. Precisamos ouvir ela. Ouvir, porque senão nós vamos ficar igual ao Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas tem muita gente que tem ouvidos e não dá ouvidos. E o que é então aquilo ali ter ouvidos? E ouvir o Espírito Santo é atender a sua voz, é atender ao que Ele fala, é obedecer a sua voz, é obedecer a sua palavra. Josias ouviu a leitura e obedeceu a palavra de Deus, mesmo que isso viesse a lhe trazer prejuízo, mesmo que isso viesse a desagradá-lo diante do povo, mesmo que isso viesse a trazer ele alguns constrangimentos, mas ele preferiu ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus. Ele preferiu dar ouvidos à palavra de Deus. Ele destituiu sacerdotes que estavam queimando incensos a outros deuses. Imagina, pastor Daniel, sacerdotes queimando incensos a outros deuses. Como pode aqueles que eram para trazer a genuína palavra de Deus? E Josias era um menino, ele era novo, então eu acredito que até aproveitaram-se dessa situação. E aí começaram a fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sacerdotes queimando incensos em altares a deuses estranhos. E o texto ainda vai dizer lá em Crônicas que deixaram o altar de Deus e estavam servindo em outros altares a outros deuses. Misericórdia! E tudo isso por quê? Por falta da palavra. Não tinha palavra, então eu entendo que eu posso fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eita, meu irmão, não é de qualquer jeito. Você sabe o Deus que você serve? Você sabe quem Ele é? Ele não aceita de qualquer jeito. Ele não aceita. Ele matou um rei porque o rei trocou o altar dele. O rei trocou o altar dele. Ele foi para Damasco na guerra contra a Síria, pediu ajuda à Síria. A Síria destruiu Damasco. Ele vai passear em Damasco, chega em Damasco, olha lá a cidade, de repente ele para diante de um altar muito grande e bonito, o altar de Damasco, de mármore, pedras preciosas, bonito aquele altar. O que ele fez? Copiou um desenho, fez uma planta, mandou correndo levar para Jerusalém, para o sacerdote, e disse assim: eu quero que construa um altar igual a esse. Constrói um altar igual a esse. E então o sacerdote construiu o altar. E quando o rei vem para Jerusalém, a primeira coisa que ele pergunta: você fez o que eu mandei? Construiu o altar? Construí, está aqui o grande altar. Deram o nome de grande altar. Está aqui. Quando ele olhou, encheu os olhos, aquele altar lindo, bonito. Sabe o que ele fez? Ele vai até o templo e ele manda retirar o altar de cobre, o altar de bronze. Manda retirar o altar de Deus do seu lugar. E quando retiraram o altar de Deus do seu lugar, mandou guardá-lo e colocou o altar de Damasco e começou a oferecer sacrifícios a Deus no altar de Damasco. E Deus não aceitou. Por causa disso, Deus o matou. E o que isso significa para nós, pastor? A palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus para a nossa vida, ela não tem rodeios, ela não dá volta, ela precisa ser direta para impactar o nosso coração e nós voltarmos a servirmos a Deus como Ele quer que nós o sirvamos. Não podemos trocar
Desculpe-me. O pastor Daniel tem liberdade. Depois a gente conversa no gabinete. Se ele quiser puxar minha orelha lá, pode ficar tranquilo, viu, pastor Daniel? Mas eu preciso entregar isso que está vindo ao meu coração. Preciso. Tem tanta gente trocando a palavra de Deus, trocando o altar de Deus. É modelo de Deus, é padrão. Deus, olha, irmão, pelo amor, pastor, que coisa maravilhosa. Deus, lá dentro da nuvem, não sei como, se ele usou um quadro de louça, o que ele fez lá, mas ele mostrou para Moisés plantas do tabernáculo, plantas dos altares. Porque por 3 vezes, no mínimo, ele disse para Moisés, quando Moisés está lá na construção do tabernáculo do deserto, ele disse por 3 vezes no mínimo: Moisés, cuide em fazer conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Não pode mudar aquilo que Deus padronizou. Não pode mudar aquilo que Deus desenhou. Ei, Deus desenhou a tua vida cristã. Deus desenhou a tua vida aqui, ó. Uraiano que das amal e auem. E aema yodaio treiacnos anaiodera. Inemaio yoenai que auem. Inamau do ide que asa. Namau ideia mandeia yodunas andara. Deus estabeleceu propósitos para a tua vida. E nesses propósitos Ele vai cobrar de você o padrão que Ele estabeleceu. Deus te colocou como regente. Sirva a Ele glorificando o nome dEle da forma que Ele padronizou para a tua vida. Deus te chamou para ensinar a palavra, para edificar as pessoas, exortar as pessoas. Faça conforme o modelo que Deus padronizou para a tua vida, que é pautado na sua palavra. Deus te chamou como presbítero, Deus te chamou como diácono, Deus te chamou como cooperador, Deus te chamou como dirigente do círculo de oração. Faça conforme o mandamento da palavra de Deus e terás uma vida abençoada e avivada, amando a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Não é ser um professor de qualquer jeito da escola dominical. Não é ser um diácono de qualquer jeito, que em vez de ajudar e auxiliar o pastor trai a trabalho. Não é ser um presbítero que não consegue fazer nada em prol da igreja do Senhor. Não, o padrão de Deus, o modelo de Deus está aqui. É propósito de Deus, é o altar de Deus. O altar de Deus hoje é a sua vida, e Ele desenhou esse altar. Ele quer um padrão nesse altar para você ser avivado. Sabe por que não fala mais em línguas? Sabe por que não ama mais a palavra de Deus? Porque não anda conforme o padrão que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas aquele que ama a Deus, ele ama a sua palavra. Ele não se importa com as circunstâncias, mas ele quer servir a Deus. Ele quer servir a Deus. Me diz uma coisa, é por isso que eu não acredito no que alguns pensam por aí, em maldição hereditária. Por que eu não acredito? Porque Josias foi completamente diferente do avô e do pai, né? Porque se existe, então tinha que ser a mesma coisa. Toda maldição, e aí Isaías vai falar sobre isso, que havia sobre nós, o dia que nós olhamos para a cruz do Calvário, ela ficou lá. Ela ficou lá por quê? Porque Ele levou sobre Ele todas as nossas maldições. Ele se fez maldito por nós. Então a partir daí a minha vida não tem mais maldição nenhuma. Não tem. Se o diabo te acusa de alguma coisa, aí eu vou falar aqui porque já que me veio a memória, eu acredito que é o Espírito Santo. Eu tive um probleminha com um casal novinho, recém-casado, na congregação. E o rapaz chegou muito preocupado diante de mim e disse: pastor, eu acho que a gente está destinado a sofrer. Eu falei: mas como assim, meu filho? Não, é porque uns parentes meus aí falaram que porque meu pai foi assim, foi assado, então o meu casamento também vai ser perturbado, vai ser isso, vai ser aquilo. E estava gerando alguma discórdia entre os dois, mas questão de adaptação,
casamento novo, e ele achando que era por causa do pai, da família, e que a sina dele era essa também, pastor. Aí eu cheguei: meu filho, você casou aonde? Eu falei: eu casei aqui na igreja, pastor. Quem fez o seu casamento? Eu falei: foi o pastor fulano de tal. Aí eu digo assim: meu filho, o pastor abençoou o seu casamento? Abençoou, pastor. Tá, o que vale mais? Você diante do altar, fazendo os votos e recebendo a bênção de Deus, através de um ministro da palavra do Senhor? Ou um parente seu que diz que você não vai dar em nada? Qual é a palavra que vale mais, meu filho? Aí ele parou, ficou olhando para mim, pensou. Eu falei: o pastor disse que ia abençoar o seu casamento? Não, ele abençoou. Então, meu filho, não vem com desculpa não, dizendo que isso é coisa por causa dos pais, por causa dos avós, por causa disso ou daquilo. As intrigas que estão dentro da sua casa, vocês têm que resolver e arrumar, que não é maldição de ninguém, não. O teu casamento é abençoado, a sua vida é abençoada, você é abençoada. Não fique dando desculpas, não. Diz para ele: toma vergonha. Toma vergonha e pare de intriga, de briga. Isso é adaptação de casamento. É ajuste de casamento. A bênção está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então isso para mim não existe maldição hereditária, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos nele, nós estamos em Cristo. E a palavra de Deus, quando ela vem para te avivar, ela vem para abençoar a sua vida, ela vem para abençoar a tua casa, ela vem para abençoar a tua família, ela vem para te abençoar. Então ele destituiu os sacerdotes, ele queimou os utensílios dedicados a Baal, ele queimou casas de prostituição cultural que Manassés havia levantado. Olha o ponto que chegou pela falta da palavra de Deus. Irmãos, eu sei que aqui em Sorocaba tem, eu sei. Mas tem lugares por aí, que igrejas que não têm palavra de Deus, elas estão se acabando no pecado. Estão se acabando no pecado. Se não tem palavra de Deus, estão se acabando no pecado, porque o que faz? Nós sentimos as nossas misérias. A necessidade de Deus é ouvir a sua palavra, não é, meu amado? É ouvir a sua palavra. Olha, não só Josias, quando ele ouviu, rasgou as suas vestes, mas Esdras também. Esdras estava indo para Jerusalém fazer aquela reforma religiosa que precisava fazer. Ele foi enviado para lá. E quando ele está para atravessar, para chegar em Jerusalém, ele precisou fazer um jejum, uma consagração e confessar os pecados, porque chegou aos ouvidos dele que príncipes e algumas pessoas estavam como pessoas estrangeiras na sua vida e que precisava mudar. Quando ele ouviu isso, ele foi para fazer a reforma religiosa, ele foi para falar a palavra de Deus, ele era um escriba. Ele também rasgou as suas vestes, foi para o templo depois, pediu misericórdia a Deus, clamando a Deus, se desanimou, se entristeceu por ouvir como estava o estado das pessoas, mas porque estava faltando a leitura da palavra de Deus. E quando Neemias, então, no capítulo 8 ou 9, ele vai ler a palavra de Deus, Esdras vai fazer a leitura, leva de manhã, da alvorada do dia até o meio-dia, fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu preciso correr por causa do horário. E quando ele está lendo a palavra de Deus, e os escribas traduzindo ali para o povo, interpretando para o povo o que dizia a lei do Senhor, aí o texto vai dizer, Neemias 8 e 9, o povo só de ouvir, os escribas interpretando o que Esdras estava lendo, diz que quando ouvia, chorava. O povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. Isso é a necessidade que nós temos hoje, queridos. Alguém pode até não gostar da mensagem hoje aqui, mas a realidade é essa, é uma necessidade hoje, porque se isso não
Mas essa não é a realidade. Ou será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Essa não é a realidade. Traga um cantor famoso aí. Sai caindo gelo pela janela. Agora já no dia de Paulo, caiu porque estava lotada a casa de Paulo explicar a palavra. Que mudança de valores. Que mudança, meia-noite, nem estendeu ainda. Eu não vou até meia-noite não. Mas irmãos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Primeiro, falta-nos foco. O nosso foco são as coisas materiais. O nosso foco é as coisas desta vida, é as coisas deste mundo. E Abacuque vai dizer: precisam lembrar do que Deus tem feito por nós. Lembra do que Deus tem feito. Deus te tirou da UTI, Deus te livrou da morte, Deus te guardou, Deus te trouxe aqui. Começa a lembrar destas coisas, que você vai ter mais prazer em estar na presença de Deus, na casa de Deus. Nosso foco está em outras coisas. Nós precisamos ouvir a palavra para nos conscientizar. Os desigrejados estão aí, tirando o povo da igreja. Não é isso, pastor Daniel? Estão aí na internet dizendo que não precisa de igreja, não precisa participar de ceia na igreja, não precisa estar disso na igreja, nada disso para eles precisa. Permita-me fazer uma ilustração. Vem aqui, Ney, senta aí, você que está comigo, senta ali, Ney. Por favor. Quero ver se vocês concordam comigo ou não. Senta aí, qualquer cadeira aí. Você não é crente, Ney. Primeira vez que você está na igreja hoje. Você não é crente. E eu te digo, Jesus te ama. Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Ele quer transformar, Ele quer mudar você. Ele quer te ajudar nessa caminhada. Aí eu faço um apelo. Aí você aceita Jesus. Quer aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador? Então vem aqui que eu vou orar por você. Ele aceitou Jesus. Eu oro: Senhor, perdoa os seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida, Senhor. E aí, termina a oração, cumprimento Ele e digo: pode ir embora, meu filho. Pode ir embora. É isso que os desigrejados estão fazendo. Ele vai aprender o quê? Sozinho. Como que ele vai aprender a andar no caminho? Como que ele vai saber? Olha o que Paulo disse quando disseram para Paulo, quando ele chegou lá na cidade de Éfeso: vocês já receberam o batismo do Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é isso, nós nunca ouvimos falar. Precisa falar, precisa discipular, precisa ensinar. Onde é que aprende a andar no caminho? Onde é que aprende que existe o Espírito Santo? Onde é que aprende a palavra de Deus? É aqui. É aqui. É aqui que aprende. Porque muitos deles não sabem nem abrir a Bíblia, não sabem como folhear a Bíblia, não sabem que livros existem na Bíblia, não sabem nem o que é evangelho, os evangelhos, as cartas de Paulo, ninguém sabe. Mas não, vai para casa e ninguém instrui, ninguém ensina nada. E aí o desigrejado vai dizer que não precisa. Cuidado, meu irmão, com o que você anda ouvindo, porque a palavra de Deus, ela está aqui. É deste altar que sai a palavra de Deus para instrução, para ensino e para exortação. Foi isso que Esdras fez. Leu a palavra para instruir o povo. E o povo começou a chorar. Começou a chorar. E Esdras manda um recado. Diz para eles não chorar não. Que hoje é dia de alegria. Hoje é dia de festa, é dia de regozijo. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a lei do Senhor, a lei de Deus. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, porque eu vou ouvir a palavra de Deus. Terça-feira é o dia que você, quarta-feira, que é aqui o culto de ensino, é o dia que você deve estar aqui, todo feliz e alegre, para ouvir, aprender a palavra de Deus, o teu coração desejoso de ouvir o que Deus tem para te ensinar. Não existe
se não ama a palavra de Deus, meus queridos. Não existe uma vida avivada se não ama, se não tem desejo pela palavra de Deus. Não existe. Jesus mesmo disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E qual é o poder da palavra, pastor? O poder da palavra. A Geu vai nos ensinar coisa maravilhosa a esse respeito. Capítulo 2. De repente o povo que estava desanimado, triste, porque a Bíblia diz assim: e Ageu, ouvindo a palavra do Senhor, transmitiu ao povo e despertou o espírito do povo. O espírito de Zorobabel e de Josua despertou, é o que? Avivou, animou, reacendeu a chama dentro do espírito, porque ouviu a palavra de Deus. Ele diz: veio a minha palavra de Deus, e que foi dita através do profeta Ageu ao povo: desperta, faz a minha obra, faz o que eu mandei, e a partir deste dia eu vos abençoarei. Minha é a prata, meu é o ouro, eu sou o Senhor, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas primeiro, ouça a palavra de Deus, para o teu espírito reanimar, reacender novamente. Aleluia! Aleluia! Quem desperta o teu espírito é a palavra de Deus. Quem reanima você é a palavra de Deus. Irmão, desculpa, é uma realidade, mas nós assembleianos, agora que despertou o interesse, devido a alguns nomes que Deus levantou aí no Brasil das Assembleias de Deus, mas há pouco tempo atrás a gente perdia feio. A gente perdia feio para as igrejas tradicionais. A gente perdia feio o Adventismo. Os testemunhos de Jeová que chegavam à porta. Quantos crentes não foram enganados por não ter conhecimento da palavra de Deus? Por não ter conhecimento da palavra. Agora não, há um movimento nacional que despertou por causa de alguns pregadores, e as pessoas estão se voltando para o estudo sistemático da palavra de Deus. E isso é necessário para não sermos enganados. Para não sermos enganados. O povo perece porque faltou conhecimento. Porque faltou conhecimento. Qual é a relação da palavra de Deus com o avivamento? Ela traz o foco, direciona-nos para Deus, direciona-nos para obedecer a palavra de Deus. Qual é a relação da palavra de Deus com o avivamento? Ela nos traz conscientização. Eu reconheço as minhas misérias, eu reconheço os meus pecados, eu sei que eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Qual é a relação da palavra de Deus com o avivamento? Ela traz renovação espiritual. Através da vida do rei Josias nós vemos isso. Qual é a relação da palavra de Deus com o avivamento? Através de Esdras. O povo quer a presença de Deus. Quando ouviram Esdras ler a palavra, eles vão dizer: nós faremos tudo o que o Senhor nos mandar, tudo que Deus nos mandar, nós faremos. O desejo voltou pela presença de Deus. Se você não quer mais sentir a presença de Deus, é porque não tem dado ouvidos à sua palavra. Mas quem deseja a presença de Deus, ele quer mais ouvir a sua palavra. Ele quer ouvir a sua palavra. Aí está lá, a noite toda, batendo a rede no mar. A noite toda. Joga para um lado, não pega nada. Vai saindo de manhã do barco, aí Jesus diz assim: joga para o lado direito, joga a rede para o lado direito. Mas Senhor,
Olha, estou aqui a noite toda. E ele era pescador profissional. Estou a noite toda aqui e não deu nada. Pedro, joga a rede aí do lado direito aí. Aí Pedro vai dizer assim para ele: sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, Maio que dá, aleluia. Sobre a tua, pastor, só deixa eu só dar uma voltinha ali. Me permite, por favor, rapidinho, já vou entregar o microfone agora. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que vocês precisam? Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? O que tanto deseja? O que está faltando? O que precisa? Qual é o milagre? Qual é o milagre? Qual é o milagre? Eu não estou brincando aqui não. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre? Qual é a necessidade? Qual é o milagre? Qual é o milagre? Do que é que você precisa? O que te trouxe aqui esta noite? O que precisa? Qual a necessidade? Se eu sou ministro de Deus, que Ele me trouxe aqui esta noite, se Ele marcou na agenda dele para eu estar aqui esta noite, eu faço um desafio no nome de Jesus aqui. Não, era Nicolas, a avó era o Caio, eu faço um desafio aqui. Pensa no milagre que você precisa, a sua necessidade. E sob a autoridade da palavra dele. Sob a autoridade da palavra dele. Eu declaro sobre vossa vida esta noite no nome de Jesus. Qual é a necessidade? Qual é o milagre? Sob a autoridade da palavra dele, eu declaro a tua vitória em nome de Jesus. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Sob a palavra dele, seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Isso aqui é para quem crê na palavra dele. Não sou eu, mas é a sua palavra. E sob esta palavra, a tua vida espiritual precisa mudar. A tua vida espiritual precisa de um renovo. Sob esta palavra, muda a tua vida espiritual hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não acredita mais em nada, você não crê mais em nada. Só que ele não mudou. Ele não mudou. Ele deixou de ter poder? Ele deixou de ser quem ele é? Não. Mas você deixou de acreditar. Deixou de crer que ele pode fazer sobre a sua vida. Aviva hoje a tua fé. Aviva hoje a obra que Deus tem na tua vida, na tua casa, na tua família. Tem gente que não pega a palavra para ler durante a semana inteira. Tem gente que não se preocupa em ler a palavra de Deus, não tira 5 minutos. Como que está sendo guiado? 1 minutinho, 2 minutinhos todos os dias não é muito para você pegar a palavra e ler.
misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu dei um grito lá na minha congregação essa semana. Deram um grito no dia da Santa Ceia. Por quê? Você fica o dia todo no celular, o dia inteiro, e quando chega ainda aqui dentro, ainda quer ficar no celular? Passava os olhos uns 2, 3 no celular? Pelo amor de Deus, o dia inteiro não basta? 2 horinhas dentro da casa de Deus, dentro do templo, não consegue ficar sem para ouvir a palavra de Deus? Aí diz que ama a Deus. Imagine se a Bíblia ficasse na nossa mão como fica o celular. O que nós teríamos de poder de Deus nas igrejas, de um avivamento genuíno da palavra de Deus em nós, se ficássemos o tanto que nós ficamos com o celular olhando. Eu sei que isso é geral, mas é a artimanha do diabo. É a artimanha do diabo. Eu quero te convidar aqui à frente com a permissão do pastor Daniel. Se você quiser vir. E aí entre você e Deus. O tema é palavra e avivamento. Eu quero convidar aqui quem tem desejo de pregar a palavra de Deus. Quem tem desejo de ministrar a palavra de Deus com poder, com graça. Eu quero te convidar aqui à frente. Pode ser mulher, pode ser jovem, criança. Que tem desejo de manifestar a palavra de Deus na sua vida. De pregar. Deus está querendo pessoas que desejam a sua palavra. Não é isso? Palavra e avivamento. Você vê alguém pregar, você até admira alguém, mas falta você. Vem no nome de Jesus. Vem. Deus vai conceder o desejo do seu coração. Colocar em prática. Não venha porque eu estou pedindo, não venha por emoção, venha porque você quer. Você quer pregar, você quer falar do amor de Deus, você quer ministrar a palavra de Deus com unção, com graça, autoridade. Hoje não se pode mais falar qualquer palavra, não é isso? Hoje os pregadores estão morrendo de medo de ser processados, né? Agora está esse negócio, essa onda aí. E aí nós estamos nos acovardando aí? Será que Deus quer que nós nos acovardamos? É você e Deus. Converse com Ele. É você e Deus. A minha parte aqui terminou. Vou orar por você. E que isso daqui não seja mero emocionalismo, não. Que venha fazer diferença a partir de hoje, no nome de Jesus. Diferença. Você tem medo de evangelizar porque não sabe argumentar a respeito da salvação. Quantas pessoas não estão indo evangelizar porque não conseguem argumentar a respeito da salvação? Mas é aqui, ó. É buscando aqui que o Senhor vai te dar. É buscando aqui, Pai. Diante da tua presença, Senhor, aqui estão os teus filhos. Após ouvir a tua palavra, Senhor, e o convite para se apresentarem a ti, para receberem de ti, Senhor, autoridade, poder, dom da palavra, Senhor, manifestação da palavra em suas vidas, ó Pai, que através do teu Espírito Santo que dá a cada um conforme aquilo que o Senhor chamou. Mas esses que têm o desejo estão aqui, Senhor, para receber de ti, ó Pai. Espírito Santo, Espírito
avivados pela palavra. Glória a Deus. Recebemos de Deus esta noite uma injeção de ânimo, uma porção que alimenta a nossa alma e que nos faz crescer avivados. Deus abençoe o companheiro, o pastor Maricito Ferreira. Falta nos nossos dias, irmãos, aquilo que mais precisa. O que mais falta é o que mais precisa. Crentes, pastores, obreiros, jovens, músicos, irmãs, adolescentes, fortalecidos com a palavra, avivados pela palavra, não por qualquer outro movimento, conforme o pastor já citou aqui, de coaching a famosos. Precisamos da palavra. Caminhamos para tempos difíceis, aonde só as árvores com raízes subsistirão, só as casas com alicerces ficarão de pé. E alicerce, pastor Aparecido, era a doutrina, o ensino da palavra. Como nós ouvimos aqui esta noite, não canso de fazer, de estudar, de ensinar, de fazer trabalhos como não, caminhamos para isso. Vem tempo mais difícil do que nós já estamos, e precisamos alicerçar a nossa casa na palavra. Uma mensagem como esta, nesta noite, nos faz um bem tremendo, afinca as nossas raízes e aprofunda o nosso alicerce para baixo, naquilo que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Só assim, pastor Jonatas, só assim, pastor Ailton, seremos avivados. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Aparecido, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério e a sua igreja. Que Deus abençoe a nossa congregação. Que Deus abençoe os irmãos, aqueles que puderam vir. Amanhã às 9 horas estaremos aqui para um grande culto, continuação deste trabalho, avivados pela palavra. Nós saímos de um trimestre na escola dominical, pastor, o senhor deve ter estudado lá, do avivamento. E nós somos tão impactados e estamos passando agora para os jovens esta lição. E depois para os adolescentes. Avivamento. Porque caminhamos para o maior avivamento de toda a história. Mas precisa, Robinho, ser um avivamento gerado pela palavra. Pode encerrar, pastor? Amém? Amém. As nossas irmãs estão vendendo um salgadinho ali. Está aqui? Manena. Os irmãos passam ali depois. Aleluia. O hino que as nossas irmãs cantaram aqui. A tua palavra escondida, gravada e guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconda esta palavra esta noite, irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amanhã às 9 horas pela manhã, 8 horas o ensaio da nossa banda.